Olhem só, vamos orar juntos, invocar o Espírito de Cristo. É o único Espírito que nós invocamos, é o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Ele disse que derramaria e nos concederia o seu Espírito, que Ele habitaria em nós. E Ele ressuscitou de entre os mortos e soprou o Espírito sobre nós, sobre todo aquele que crê, que Ele está vivo e ressuscitado. Derramou o Espírito sobre a variedade das etnias e das expressões humanas no Pentecoste, como sinalização de que esse derramar do Espírito é para toda a carne. Nós invocamos o Teu Espírito, te invocamos, Jesus. E nós não esperamos receber o Teu Espírito agora, porque Ele já nos habita. Mas esperamos que Ele cresça em nós, que Ele se dilate, que Ele nos ilumine, que Ele ponha raízes de Deus profundas em nós, e que Ele tire o véu das nossas percepções, das nossas compreensões, e que Ele suscite em nós aquele desejo de conhecer a Deus e ser conhecido por Ele, de viver uma relação que se sabe acontecendo em Deus. Por isso não teme, por isso não foge, por isso confia e por isso vence. Que essa Tua palavra nos alcance como vida de Deus em nós e nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. Olha só. Um dos textos mais chocantes do Evangelho e que normalmente é evitado na sua aplicação mais ampla, ele é objeto de uma aceitação espontânea e natural quando se trata da descrição óbvia e escorreita dele. Mas as implicações raramente são acolhidas pelas pessoas. É um texto que, de tanto ser lido e contado, é quase uma história para ninar. Está em Marcos, no capítulo 2, e diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo espalhou-se a notícia de que ele estava em casa. Então muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar para estar. E Jesus lhes anunciava o Evangelho. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 amigos. E não podendo aproximar-se de onde Jesus estava por causa da multidão, descobriram o telhado exatamente no ponto correspondente ao em que estava Jesus e fizeram uma abertura. E por ela baixaram o leito em que jazia o amigo deles, doente, paralítico.
vendo-lhes a fé de todos, dos amigos e do homem, vendo-lhes a fé, a coragem dela, a ação totalmente politicamente incorreta, Jesus disse ao paralítico, baixado e agora diante dele: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos doutores da lei, dos teólogos, que estavam ali assentados, razoavam nos seus corações e diziam: por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? E Jesus, percebendo logo, por seu espírito mesmo, que eles assim pensavam, arrazoavam e gritavam nos seus pensamentos, disse-lhes: por que arrazoais a razão dessa maldade sobre estas coisas nos vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? E olhando para eles, lhes disse: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então ele disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, perplexos, a ponto de se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Homem perdoando homem. Esse é o problema. A religião não pode conceber essa ideia de que o homem perdoe o homem. Perdoe os pecados do homem. Você lê 2000 anos depois e fica dizendo: mas quem falou isso também, né? Ressuscitou de entre os mortos. Mas ali em Cafarnaum, naquele dia, só havia um homem mais ou menos da minha altura, sendo objeto desse interesse todo, que já vinha realizando obras semelhantes às palavras divinas que falava, que fez vir para ele uma convergência de interesses de todos os tipos e de expectativas diversas, a ponto de que aconteceu o que eu acabei de ler e narrar. E a ação dele foi esta: olhar para o homem e ver que por trás dos problemas, das paralisias, das limitações, do enfermamento do indivíduo, o que havia era uma pulsão culposa que tinha crescido, que tinha se somatizado no curso de anos e anos e anos de culpa recorrente, angustiosa, e que acabou debilitando, diminuindo, paralisando, condicionando definitivamente a vida do homem, que apesar disso tudo era objeto do amor de algumas pessoas, que por ele cometeram esse ato de invasão da propriedade privada, de destelhamento de um telhado,
de quebra de todos os protocolos relacionais e faz o homem baixar até o lugar onde Jesus estava. E Jesus fica tomado de uma alegria divina de perdoar, de curar, de realizar o bem. E se diz, vendo-lhes a fé. Percebendo a fé, o conjunto, a sinfonia daquela esperança, olhou para o homem e disse, filho, estão perdoados os teus pecados. Aí a religião se levantou na hora. Se fosse ali num puteiro, ninguém ia dizer nada. Sério, porque prostitutas vos precedem no reino de Deus também por isso. Também por isso. Todo mundo está precisando de perdão. Quem quer que chegasse dizendo, estão perdoados os teus pecados, quer dizer, obrigado. Mas assim, com fariseu presente, com escriba, com religioso, com doutrinação, quem pode perdoar, quem não pode perdoar? Doutrinas de perdão. Aí o que Jesus está fazendo é absolutamente absurdo. Porque ele não é ninguém, a não ser um homem de 30 e poucos anos, que cresceu em Nazaré e agora bombava por aí. Mas era um homem. E ele mesmo se trata assim. Mas a interpretação condicionada por todos os ritos, por todos os protocolos da religião, se levanta contra a ideia de que um homem pode perdoar outro homem. Perdoar mesmo. Não apenas um perdão tópico. É de você que ficou zangado comigo e me deu uma banda ali fora. Pá! Eu posso te perdoar isso. A força do mandamento que me manda te perdoar. Mas é mais do que isso. Eu posso te perdoar mesmo, não apenas topicamente, eu posso olhar para ti com o amor de Deus em mim e dizer, estão perdoados os teus pecados. Agora, isso é heresia. No texto aqui a gente fica confortado com a ideia, porque como eu disse no início, isso é Jesus falando com a criatura humana. Aí, Jesus para nós já é uma arquetipia divina, com permissão para perdoar quem queira. Mas ali em Cafarnaum, a visibilização horizontal e imediata era de um homem olhando para um outro homem dizendo, estão perdoados os teus pecados. Foi contra essa atitude refratária que Jesus se levantou. Desse pessoal que disse, é um absurdo um homem perdoar outro homem. Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus então disse, escutem, olha aqui para mim. Vamos simplificar essa história. O que é mais fácil? Dizer a este homem, estão perdoados os teus pecados, ou dizer a ele, como eu vou dizer agora, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem, na mesma hora, se viu curado, levantou-se e foi para a sua casa, e a estupefação ficou densa no lugar. E Jesus faz questão de dizer, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu o curo. Aí você diz, bom, Filho do Homem,
todo mundo entendia que era uma alusão a algo que já vinha desde a profecia do profeta Daniel, referente a esse Filho do Homem, que é a manifestação do homem pleno, do Messias, de Deus no homem, do homem plenamente em Deus. Mas, ali em Cafarnaum, essa afirmação era ainda mais blasfema. Essa evocação desse significado para ele mesmo era mais blasfema ainda do que dizer, estão perdoados os teus pecados. Era dizer que ele era o Filho do Homem. Aí você diz, bom, então está tudo como sempre, não é? Só Deus, só um que pode perdoar pecados, que é Deus. E Jesus é Deus, o Filho do Homem é uma manifestação messiânica de Deus, é uma arquetipia que compõe a divindade, logo, os escribas estavam com a razão. Tinha que obedecer às doutrinas, falar com Deus para receber perdão de pecados. Agora, o interessante é que, de fato, o que está acontecendo aqui é muito mais amplo do que isso. O que se está dando aqui é, de fato, autoridade em amor para se perdoar pessoas. Aí você diz, aqui em João, bem na frente, no capítulo 20, quando Jesus ressuscita de entre os mortos e se manifesta aos seus discípulos, uma das coisas que ele diz assim que a eles se apresenta é exatamente isto. E vindo sobre eles, lhes disse exatamente destas maneiras, eu vos envio, João 20, verso 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes o pecado, são-lhes perdoados. Ele está falando com gente, falando comigo, falando contigo, falando com discípulos. Ou você acha que aquela era uma prerrogativa para aquele grupo único e especial, conforme diz a Igreja Católica, que dali foi se transferindo para os herdeiros desse apostolado, de modo que só os profissionais do apostolado é que têm poder de perdoar pecados? É claro que não. Você vê o próprio João, esse apóstolo que dá notícia disso, ficar tão impressionado com essa verdade que muitos anos depois, 50 anos depois, já idoso, ele diz o seguinte, na primeira epístola dele, capítulo 5, a partir do verso 14, e esta é a confiança que temos para com Deus em Cristo, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, alinhada com o espírito do Evangelho, Ele nos ouve. Ore conforme a intenção indicada e ensinada por Ele mesmo no Evangelho, e Ele ouvirá você. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos de maneira harmônica com o Espírito do Evangelho, estamos certos de que obtemos, não é de que obteremos, é de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Obtemos. Que pedidos? Todos e mais esse aqui, ó. Especificamente ele diz, no meio dessas orações e desses pedidos, ele ensina, se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte,
Ore por ele, peça por ele, e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte. E por isso não digo que você ore. Mas se você vir alguém pecar não para a morte, ore por ele e Deus o vivificará, o perdão o cobrirá. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Não poderia ser mais explícito do que aqui. A sequência é: o Filho do Homem perdoa pecados. Aí vem o Filho do Homem ressuscitado de entre os mortos e diz aos seus discípulos: perdoem pecados. Eu os enviei como o Pai me enviou. Perdoem pecados. Se perdoardes, serão perdoados. Aí vem o próprio apóstolo João e diz o que acabamos de ler. Se você vir, se a sua mente está alinhada com a compreensão do Evangelho, você vir o seu irmão cometer pecados, rogue por ele, o Senhor Deus o vivificará. Temos certeza disso, obtemos isso. Se o nosso espírito está harmonizado com o amor de Deus, segundo Jesus, peça com a certeza de que os pecados estão perdoados. Você já obteve isso. Aí aqui tem essa afirmação: pecados que não sejam para a morte. Por esses eu vos digo que nem oreis. Que pecados são esses? O próprio João esclarece. É a deliberação de existir num estado de transgressão. Consciente, lúcida. Essa deliberação do indivíduo que vem, que sabe, que entende, que tem testemunho de que aquilo é injustiça, cometida, praticada deliberadamente, cinicamente, persistentemente, resilientemente perversa, e continua, e continua, e continua. Esse está pecando para a morte, escolhendo a morte. E tanto mais quanto ele seja consciente disso, e tanto mais quanto seja uma deliberação perversa, mas isso existe como uma condição de pecado para a morte, para ser tratada por esse indivíduo diante de Deus, se algum dia, arrependidamente, ele buscar essa chance. Ou perplexamente entender isto, porque fica para além de mim, para além de ti. Mas aqui, de acordo com João, esses pecados que são pecados da vida, que são tropeções da existência, que são equívocos patrocinados pela ignorância, pela burrice, pela alienação, pela volúpia súbita, por um surto de grandeza, mas que se voltam contra o próprio indivíduo, como no caso daquele paralítico que se puniu pelo seu próprio pecado, se aleijando. Eu recebi do Pai, como um filho do homem, como um filho do homem em Cristo, o poder de dizer, e eu digo com paz, digo com alegria, digo com uma convicção esmagadora, concreta, é algo meu em Cristo.
É um privilégio. Privilégio do amor. Privilégio da bondade. Privilégio da solidariedade, da empatia. Privilégio de quem já conheceu todas as formas de perdão em Cristo, em Deus, que fica tão impregnado dessa graça, desse amor, que não titubeia quando discerne a miséria, a dor, a angústia, a culpa, a neurose culposa, a aflição, o sentimento de perda de vida, que se volta contra a pessoa e a pune, os arrependimentos que não foram concluídos como descanso da fé em Deus, que traz o alívio do perdão. Antes, não sendo assim, é apenas uma recorrência de culpa que nunca para. A esses, eu digo, perdoados estão os teus pecados. E eu vejo nos olhos dela, de milhares deles e delas, desde há muitos anos atrás, a mesma manifestação do Evangelho, como se o próprio Jesus estivesse olhando nos olhos do irmão e dizendo: estão perdoados os teus pecados. Ou, vendo isto acontecer, e vendo que não é deliberação mordaz, perversa, comprometida com o mal, mas ao contrário, é a loucura de existir sem Deus no mundo e ignorantemente. Eu não hesito nunca, em mesmo à distância, às vezes vendo televisão, vendo uma miséria, eu digo na minha mente: estão perdoados os teus pecados. Digo na rua, digo onde eu chego. Quando é preciso, eu digo de modo audível, olhando nos olhos. Mas às vezes é como João diz aqui: eu vejo só. E no meu coração eu oro e sei que aquele que soprou o Espírito Santo sobre mim e disse: se você perdoar pecados, eles serão perdoados, pecados não para a morte. Eu exerço esse sacerdócio intercessório no Evangelho, em Cristo Jesus, todo dia onde eu vou, seja de maneira audível, seja de maneira silente. Mas essa é uma autoridade que Deus deu ao Filho do Homem sobre a terra para perdoar pecados. Eu sou chamado a perdoar todo dia. Eu não sei por que a surpresa. Sabe qual é a surpresa? É que a gente acha que o único perdão que a gente pode oferecer é quando a pessoa nos ofende. Aí, num ato de grandeza generosa, eu perdoo o pecado dele para comigo. Mas eu vou andando dizendo assim: Senhor, eu fiz a minha parte, no que me diz respeito, perdoei. Agora, contigo eu não sei, né? Como é que o bicho vai pegar? Tem até gente que perdoa o cara que é para Deus não perdoar. Que é para acumular maldade sobre a pessoa, é aquele perdão de acumulação de iniquidade sobre o outro. Quanto mais eu perdoo, mais ele vai se ferrar. Minha gente, todos nós aqui conhecemos como isso funciona na miséria do nosso coração. Tem gente na sua vida que podia ser curada se você chegar para ela
e olhar para ela e disser, vendo-lhe a fé, o desejo, a necessidade, a busca expressa, vendo a vontade, a avidez para que algo aconteça, vendo essa disposição da pessoa de destelhar situações para se colocar na possibilidade de ver e ser visto. Existe gente assim na sua vida a quem você pode libertar. A quem você pode libertar. Não precisa ter te feito nada. Basta perceber a condição doída dessas pessoas. Ou você acha o quê? Que vem um anjo para falar a elas, estão perdoados os teus pecados? Ou a gente tem que apenas anunciar como Deus em Cristo levou o pecado de todo homem e ficar esperando que a pessoa entenda, ou você mesmo não consegue ter a coragem de se fazer irmão, homem do homem, filho do homem para os homens e filho de Deus na terra. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Ele andou por aí perdoando pecados. Por que você não faz o mesmo? Especialmente quanto a esses que são arriados na sua frente. E que só verão a Deus em você. Só verão Cristo em ti. Só ouvirão a palavra perdoadora de Deus se ela vier com essa autoridade do amor, da compaixão e da misericórdia. Mas, como disse João, desde que não seja a tentativa de perdoar o cínico, deliberado, perverso e contínuo na sua maldade. Você está falando de relação humana, de humanos perdoando humanos, não só quando humanos pecam contra nós, mas pecam contra si mesmos. Aí você diz, para quê? Gente, no curso de toda a minha vida eu vejo a diferença. Você pode imaginar alguém entrando na clínica do Dr. Freud e contando um derrame de desencontros pessoais e ao final ele botar a mão na cabeça dessa pessoa e dizer, estão perdoados os teus pecados? Qual é o analista, o psicanalista, o psicólogo, o coach? Se um psicólogo chegar e disser, estão perdoados os teus pecados, e a pessoa sair dali, der parte no conselho de psicologia, ela está danada, acabou a carreira dela. Porque a psicologia não perdoa pecados, ela te ajuda a transferir. Transferir ela ajuda legal. Ou quando não transfere, pelo menos te dá um esquema, te ajuda a enxergar uma arquitetura dinâmica do que, quem sabe, aconteceu até aquele ponto. Mas dizer, estão perdoados os teus pecados, e arrancar aquela angústia da pessoa, e em minutos aquela pessoa que está perturbada há anos, levantar e ir para sua casa, em paz. Desculpem, tá legal? Desculpem, tá legal? Só o Filho do Homem, habitando humanos, cheio do mesmo Espírito, é que pode dizer isso e arrancar essa crosta e tirar esse peso e dizer, vai embora em paz. Ninguém mais. Recai neste lugar de loucura, de amor e fé, a bênção dessa cura. Eu espero que você creia que os teus pecados estão perdoados.
E que você saia daqui liberto de si mesmo com essa alegria de soprar, espalhar, perdoar pecados em nome de Jesus. De ser a própria expressão do Filho do Homem nos seus encontros humanos e nas absolvições na graça de Deus que você promova. A revolução está aí. Essa é a patada que cura. Essa é a graça incomparável. Essa é a autoridade que só em Cristo, na consciência da cruz e do que Ele fez e transferiu para mim, e soprou sobre mim e me enviou para a mesma coisa, para espalhar essa bondade, para dizer desse perdão, para absolver culpas, levantar corações e ver pessoas, pelo perdão, se desencrequilharem, porem-se em pé e encontrarem o caminho do que chamem casa, vida e paz. Essa é a palavra do Evangelho para hoje. Pratique-a. Seja um distribuidor dessa misericórdia, mas antes saiba, você tem que ter um coração solidário, totalmente solidário para com a miséria humana. Sem essa percepção anterior, nada disso jamais será verdade. Vamos ficar em pé. Mas são tantas as histórias. Meu Deus. Eu me lembro, no meio de milhares, de uma chocante. Eu encontrei em Niterói, no ano de 78, eu creio, numa reunião, num movimento chamado S8, tinha sido fundado pelo Dr. Jeremias Fontes, que fora governador do estado do Rio, e que após ser governador, lidou com a realidade de que boa parte dos seus filhos começaram a tomar muita droga, anos 70. E ele, na intenção de ajudá-los, começou uma reunião para jovens que virou um movimento enorme, do qual no início só não participavam os filhos dele. Ninguém quis ir, mas os amigos foram e iniciou um movimento lindo, grande, profundo. E sempre que eu estava no Rio, nesse tempo eu ainda era pastor em Manaus, eles me convidavam para ir pregar lá. E num desses dias eu acabei de pregar, eu creio que foi o Dr. Jeremias que me chamou num canto e falou: olha aqui, meu irmão, a gente está aqui com uma menina que é um caso de endemoniamento, que a gente está orando com ela há meses e não há resultado. Você não quer levar ela para Manaus com você, não? Bom, isso era normal na minha vida. Hoje eu não faço mais isso porque eu estou meio velho e cansado. Mas eu fiz isso centenas de vezes. E aí eu olhei para ela, uma menina baixinha, ela parecia uma mortiça. Ela faria bem o chamado 1, chamado 2, o negócio desse, aquela lambisgoia. Ela era uma mortiça com aquele cabelo assim. Aí eu falei, tá bom, vamos lá para casa. Aí botei ela no avião, levei-a comigo. E ela morou com a gente no primeiro momento. E aí, aliás, foi em 77. Eu tive que passar quase o ano inteiro em Portugal e deixei na casa dos meus pais, que também eram mais do que acostumados a isso. Aliás, eu aprendi com eles. Aí deixei lá. Quando eu voltei no final do ano de Israel e da Europa,
a minha mãe me disse: meu filho, você não sabe o que você deixou aqui. Aí eu disse: por quê, mãe? Meu filho, ela chora sangue. Chora aos prantos, sangue, sangue, sangue. Sai sangue da pele, sangue. Aí eu falei: eu preciso ver uma dessa, né? Aí um dia a mamãe me chamou: vem cá, vem cá, vem cá. Eu chego lá, tá ela, assim, aquele filme de terror, chorando, sangue. Aí o primeiro impulso de um jovem de 22 anos, cheio do Evangelho e desassombrado, era sair: em nome de Jesus, sai, bem, vai, e nada. Acostumada a expulsar demônio todo dia, bem, os bichos bang, iam embora na hora. Agora não, nada, ela chorando sangue, me olhando. Aí eu pensei: isso aqui, o demônio aqui é outro. Aí no dia seguinte eu a peguei, levei para o meu escritório com toda a formalidade, como se nós nem morássemos na mesma casa. Chegou lá, eu a botei sentada assim na minha frente, fechei a porta e falei: escuta, fulana, me conta as tuas culpas. Ela foi ficando mais pálida ainda e me contou que, bem adolescente, ela fora entregue a um convento no qual ela foi abusada praticamente todos os dias por algumas madres e que fizeram dela gato e sapato e depois a descartaram no monastério. E aí os padres, vários deles, mandaram ver na bichinha. Anos. Ela foi até aos 30 e tantos anos lá, vivendo isso, em cujo tempo ela teve uma quantidade enorme de filhos que foram abortados. Até que chegou um deles, um dos filhos, de um dos padres mais importantes lá, que disse: ela, dá teu jeito logo, porque você está demorando, a barriga está começando a crescer. E ela foi ficando angustiada e foi amarrando a barriga, prendendo, até que descobriram. E a ordem foi: arranca ele de ti. E ela foi para o banheiro e expulsou esse filho de dentro dela. Só que o neném nasceu vivo. E ela então o sufocou até matá-lo. Depois o embrulhou num pano e jogou fora. E daquele dia em diante ela iniciou um processo de angústia indizível que a fez começar a chorar sangue. Ela me contou aquela história. Quando acabou, eu falei: olha, você me desculpa por ter tentado expulsar um demônio em você. Não tem demônio nenhum em ti, você é só uma mulher normal, esmagada. E eu estou aqui para te dizer que os teus pecados todos estão perdoados. Que você nunca quis matar ninguém. Que você vem sofrendo da angústia, do abuso que perpetraram contra você e que se voltou contra você mesma. Eu sei que não existe em você nenhuma deliberação de morte. E eu te digo, se eu estiver pecando, que a mão de Deus me esmague. Mas eu estou aqui em nome de Jesus para dizer: os teus pecados estão todos acabados, perdoados e lavados. Em nome de Jesus. Crê. Bom, ela nunca mais suou sangue, chorou sangue. Ficou na nossa casa ainda mais um tempo. Depois saiu de lá para um outro estado. E
todas as notícias que eu tive dela, até uma das últimas que me contava e dizia que ela tinha casado. Porque o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Quem foi perdoado entende exatamente o que eu estou dizendo. E não acha nada especial, porque ele próprio sabe o significado de ter sido perdoado. Todo indivíduo perdoado está me compreendendo. Pai, por favor, ajuda-nos a tomarmos posse para nós e para o mundo dessa oração que perdoa, que atravessa oceanos declarando misericórdia a quem está do outro lado da terra. Que perdoa presos e que perdoa livres, que perdoa miseráveis e que perdoa miseráveis que não sabem a profundidade da sua própria miséria. Por favor, dá-nos a alegria desse exercício de vida, desse privilégio do Espírito e desse poder e dessa autoridade que Tu nos deste sobre a terra. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Se de alguns perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Se alguém vir o seu irmão pecar, rogue por ele. O Senhor o vivificará. A sua intenção de perdão, em harmonia com o amor de Deus, é a garantia que lhe dá autoridade para dizer: estão perdoados os teus pecados. Que cada um de nós tome posse e ande no espírito da Tua graça. Ande no chão dessa misericórdia que não para de crescer. E vá assim libertando amarrados, paralíticos de culpa, de medo, e devolvendo-os para a vida livres. É o que eu te imploro, é o que eu sei, em nome de Jesus. Amém.